E está aqui comigo o Edson Galdino, tá bom? Especialista aí com a ferramenta GeneXus for SAP, tá? Só comentar bem rapidamente, a GL Solutions é uma consultoria, um Solution Partner Gold aí da GeneXus, ok? Com bastante experiência aí na ferramenta, e nos últimos 3 a 4 anos a gente vem se especializando aí na utilização da ferramenta GeneXus for SAP, tá bom? Desenvolvendo projetos com equipe certificada, então a gente vem criando aí uma experiência aí bastante boa com a solução, tá bom? O objetivo de hoje é apresentar para vocês, então, o potencial do GeneXus para desenvolver aí soluções web e mobile para clientes que possuam o SAP ERP, tá bom? Mas antes disso, eu queria só contextualizar um pouquinho a plataforma SAP e os desafios que a gente está vendo para quem são, para as empresas que possuem SAP aí nos próximos anos, tá? Uma coisa que é importante aí só que todo mundo saiba que, assim, SAP é uma plataforma realmente robusta, grande, com muitos recursos, né? Não é um simples ERP. A gente está falando de uma solução que está nas maiores empresas aí do mundo, né? Com muitas funcionalidades, módulos aí de um ERP tradicional, mas hoje em dia também com uma série de serviços em cloud, né? Com pacotes específicos aí para áreas de negócio, com inteligência artificial, entre outras coisas, né? Atualmente, ainda a maioria dos seus clientes está na versão aí ECC, mas vários deles já começaram a migração para a versão nova, que é o SAP, o S/4HANA, tá? E aí é importante comentar também que essa versão ECC, ela só vai ser suportada aí pela SAP até 2024, 2025, a informação que a gente tem, tá bom? Então, o que a gente vê é que nos próximos anos a gente vai ter um movimento muito grande aí no sentido de migração da versão ECC para a versão S/4HANA, tá? E como todo mundo já sabe, quem trabalha, quem está próximo aí, atende clientes ou são clientes aí da SAP, né? Normalmente você tem muita coisa, muita funcionalidade customizada, né? O que no mundo SAP é conhecido como o mundo Z, né? São customizações que foram feitas aí ao longo do tempo, específicas para atender a necessidade aí de cada empresa. E também, normalmente, o SAP, ele atende uma parte importante da empresa, mas normalmente ele não atende tudo, né? Então, existem os sistemas satélites que orbitam, muitas vezes, em torno do SAP, conectados a eles de alguma forma, né? Ou não, tá? Então, o desafio qual que é? É buscar um caminho que ajudem as empresas a fazer essa migração, esse movimento da versão, das versões atuais, aí, né, ECC para a versão S/4HANA, tá? E, ao mesmo tempo, conseguir com que essas empresas consigam fazer com que os seus legados consigam também acompanhar essa mudança, tá bom? Então, o que as empresas precisariam para enfrentar esse desafio, né? A versão nova do S/4HANA, na verdade, ela pressupõe que as pessoas que vão começar a migrar para ela tenham essas competências, né? Sim, saibam desenvolver aí uma aplicação Java, tá bom? Saiba lidar com essa questão toda de JavaScript, HTML5, perdão. Saiba lidar com um banco novo, né? Que é o
o HANA DB, um banco que tem recursos diferentes, né, do que normalmente a gente está acostumado. Saibam fazer o deploy da sua aplicação para um ambiente de cloud, né? Assim, a SAP, como eu comentei, eu tenho um ambiente de cloud dela, o SAP Cloud Platform. Então, você tem que saber administrar o deploy das suas aplicações. Muitas vezes você precisa fazer soluções, aplicativos customizados, conectados aí agora ao S/4HANA, né? E o que a gente vem falando, observando recentemente, que é sobre toda uma questão de usabilidade, principalmente aí de uma questão de interface, né? E para isso a SAP tem investido bastante aí no SAP Fiori. E então, assim, a pessoa precisaria trazer para dentro da empresa esse conjunto de competências, tá bom? E aí a gente sabe que isso não é simples, não é fácil, né? Então, a gente tem uma proposta, um objetivo hoje, né? A gente quer apresentar para vocês uma alternativa que é para que você consiga construir as suas aplicações, né? O mundo legado aí que orbita em torno aí do SAP, de uma maneira simples, de uma maneira rápida e com um custo bastante acessível, né? Assim, então, a gente depois vai comentar um pouquinho de alguns cases aí no final da apresentação, com clientes que tiveram uma redução significativa de custo utilizando a ferramenta aí do GeneXus for SAP, tá bem? Bom, e o que é o GeneXus for SAP, né? É uma plataforma aí de desenvolvimento de software, né? Para quem já conhece o GeneXus, continua utilizando inteligência artificial, né? Para gerar, para criar e para manter aí os seus softwares, né? Para quem não conhece, essa é a proposta da ferramenta, desde que ela nasceu aí. E a solução do GeneXus for SAP, o que ela tem? Pelo que ela está composta, né? Pela IDE do GeneXus, por um gerador Java, tá bom? O pacote já inclui o gerador Java, já inclui o gerador mobile, que com o GeneXus aí você pode gerar a sua aplicação para Android e iOS, né? Assim, você desenvolve uma única vez e ele vai gerar aí para as duas plataformas. O conector, tanto ele serve ainda para para as versões atuais aí, né? Assim, ECC, 3, as versões mais antigas, mas ele também já está homologado para a versão do S/4HANA, tá bom? Então, o mesmo conector poderia estar atendendo aí os seus produtos, né? E aí, um pouquinho mais para frente, a gente vai falar dessa parte do conector, que é uma coisa interessante que você já podia, esse movimento de sair da versão DCC e para a versão do S/4HANA, o legado já poderia começar a trabalhar pensando dessa forma, né? E à medida depois com que o cliente vai mudando o ERP, a mudança é bastante simples, né? Assim, você tem um apontamento aí para um outro ambiente, mas tudo aquilo que foi standard, a proposta é que isso já esteja automaticamente migrado para um ambiente novo, tá bom? Você tem junto na ferramenta um pattern do SAP Fiori, né? O template para que a sua solução tenha a mesma identidade visual do SAP Fiori, ok? Então, para o usuário, isso é uma coisa bastante interessante, porque se você tem uma aplicação Fiori dentro do SAP e as suas aplicações legadas já com a mesma interface, o usuário tem uma experiência, eu acho que bastante interessante, né, assim, para ele, né, assim, uma experiência muito boa para o usuário. A gente está falando de geração, então, da sua aplicação para o banco de dados HANA-DB. O GeneXus tem funcionalidade já pronta, né, assim, homologada aí para fazer o deploy dentro do ambiente de nuvem aí de cloud da SAP, tá bom? Então, a gente vai apresentar isso também. E a gente está falando de funcionalidades, a gente já tem um SDK pronto aí para consumir vários dos serviços do SAP Leonardo, tá?
Então, esse aqui é o kit que compõe aí a versão do GeneXus ForSap, ok? Para quem já é cliente GeneXus, existe uma versão System Pack, né? Onde você, na verdade, adquire aí o conector e todo esse pattern do SAP Fiori, tá bom? Para quem não é cliente Nexus e vai usar a ferramenta para trabalhar aí com ele, não estaria, você não teria os conectores aí .NET e a geração para os demais bancos de dados, mas não teria nesse pacote, caso seja necessário algum tipo de desenvolvimento para esses ambientes. Aí existe também um upgrade que você pode contratar. Depois aí os distribuidores podem explicar aí comercialmente isso melhor, mas que você também poderia estar atendendo tanto essa linguagem quanto os demais bancos de dados, ok? Bom, então, o que a gente quer mostrar com isso, né? Que um desenvolvedor Genexus, tá bom? Com a ferramenta Genexus ForSap, ele pode automaticamente gerar e manter aí todas essas tecnologias que a gente comentou que são os desafios daqui para frente para quem vai migrar para o S4HANA, né? Então, a gente está falando aí, né, de desenvolver aplicação Java, mobile, toda a parte de responsividade, isso já vem resolvido aí dentro do GeneXus de uma maneira mais simples. Geração aí da tua aplicação para o Banco HANA-DB, aplicação aí do pattern do SAP Fiori, e para quem for entrar nesse mundo aí de machine learning, inteligência artificial, essa parte de integração com o serviço do SAP Leonardo, que é o ambiente aí da SAP para esse tipo de solução, ok? Bom, acho que um resumo aí que a gente está falando, antes da gente entrar na apresentação prática aí, o que a gente comenta é que o Genex ForSap tem como proposta te ajudar aí a economizar, né, recursos, né, dinheiro, porque ele te aumenta a produtividade de desenvolvimento e, consequentemente, aí reduz o time to market dos seus projetos, tá bom? Falar rapidamente aí, para quem não conhece um pouquinho sobre Genexus, né? A empresa está presente em mais de 50 países no mundo. Tem vários distribuidores, hoje acho que esse número já tá bem maior, né? Os números que a gente tem também já passaram aí de 9 mil clientes no mundo e uma comunidade que vem crescendo de uma maneira bastante expressiva aí nos últimos anos, né? Uma solução que está vitoriosa, né, há 30 anos aí no mercado, permitindo aí a transformação digital, né? Aqui são alguns parceiros, né? A gente tem solution partners, parceiros aí de treinamento, distribuidores, tá bom? Parceiros de venda, ok? Então tem uma rede grande no site da própria Genexus, você tem todos eles aí atualizados, ok? Aqui alguns clientes, né? São clientes que a gente coloca aí que estão em vários países, né? Assim, a Genexus vem atendendo, tá bom? O Brasil tem bastante cliente aí expressivo, né? A gente está falando de Honda, a gente está falando de Nestlé, está falando de Itaú, Toyota, Tecnisa, tá? Unidas, então a gente tem Pernod aqui, então a gente tem vários clientes importantes aqui no Brasil que usam a ferramenta, que a gente está dando alguns nomes, mas a comunidade não é só de clientes que tenham indústrias, né, que sejam aí no mercado de forma indústria e comércio, né, mas a gente tem muitas empresas que são soluções, né, que criaram suas soluções, são software houses, que atendem nichos, muitas vezes, de negócio, né, a gente está falando de saúde, a gente está falando de educação, então é uma comunidade que tem aí a sua representatividade
bem importante para o Genex como um todo, tá bem? A gente tem, a partir de 2017, o Genex entrou no quadrante aí do Gartner para ferramentas para desenvolvimento de software, tá bom? Aqui para a gente acho que é uma conquista muito boa, muito interessante, um reconhecimento, né, da ferramenta para a comunidade como um todo, ok? E bom, e a gente vai entrar então agora para a demonstração, tá bom? Então aí eu vou passar a palavra para vocês para o Edson Galdino, tá? O que a gente vai fazer essa demonstração em 3 passos, tá bom? A gente vai fazer uma primeira parte, a gente vai mostrar o Genexus gerando uma aplicação web Java, tá bom? Com um banco de dados HANA e fazendo o deploy em ambiente de cloud, tá? Depois de uma segunda apresentação, a gente vai desenvolver algumas funcionalidades mobile, ok? E no final a gente vai ver o Genexus, a simplicidade aí de conexão para integração com o SAP, tá bem? Então, estou passando a palavra para o Edson. Bom dia, pessoal. Como todos comentou, nós vamos mostrar uma apresentação aqui do Genexus gerando o ambiente Java. Então, primeira etapa, a criação da base de conhecimento. Para a ferramenta, para o suíte, para Genexus for SAP, isso é uma coisa padrão para quem já conhece, mas para quem não conhece, é a criação da KBO equivalente da repositório de sistemas. Então, quem programa em .NET, Java, não, esse é o mesmo que o Source, lá que eu a fonte de dados. Transação. O Genexus pode criar uma série de objetos, mas não tem só essa transação de transação. Nós estamos criando uma transação de Sales Order. Essa transação de Sales Order, ela vai ser responsável por fazer a manutenção do pedido dentro desse nosso modelo. A criação, para quem já conhece o Genexus, isso aqui temos que mostrar sempre, porque assim, é algo que já ocorre normalmente no dia de quem conhece o Genexus, mas para quem não conhece, nesse momento que nós fazemos a declaração do objeto, das propriedades, das suas características, e uma vez que temos essa declaração aqui, ainda não fazendo nenhum tipo de codificação, né, nós temos o objeto que vai ser responsável por essa manutenção dessa parte do banco. Podemos também ainda fazer declaração de fórmulas que vão trazer resultados automáticos para dentro desse objeto transação. Uma coisa que nós temos que sempre mostrar é que existem essa transação, esse objeto transação criado, o que eles nos traz? 2 entidades, um único objeto transacional, apresentou, o Genexus ele identificou que foi necessário criar 2 objetos de entidade para o banco de dados. Aqui nós podemos ver que existem atributos que vão estar na tabela e outros que são só representação lógica, que vai fazer parte do objeto durante a execução do programa. Então, com uma única transação declarada, sem código nenhum, nós temos as entidades de banco e também um formulário base que o Genexus já criou, colocou os objetos em tela. Ainda não temos nenhuma execução desse programa, mas ainda sem executar é possível visualizar, ter uma pré-visualização de como vai ficar esse formulário antes de executar a aplicação, para que a gente possa ter uma ideia de se estamos no caminho certo. Uma das coisas que temos dentro do Genexus for SAP System, que é o Fiori. Então, dentro dessa transação, nós estamos aplicando o pattern. O pattern, por sua vez, o que ele vai fazer? Ele vai gerar objetos, além da criação desses objetos com o visual do SAP Fiori, ele vai criar objetos que são de forma automática para que a gente possa ter lista de seleção, prompts, toda a interface de criação de persistência do CRUD, dessa parte de pedido, ele vai estar criando também. Exemplo aqui, o que a gente está mostrando, a lista de Sales Order. E como nós falamos que o Genexus está usando a parte Java conectada no SAP HANA DB, esse é um
processo que tem que ser executado para a gente ter a conexão com o SAP HANA, porque assim, a aplicação está local, mas a base de dados é uma base de dados que está no ambiente já HANA. Então, esse é o passo necessário para fazer a configuração desse ambiente, a gente possa ter a conexão. Uma vez que a gente roda essa aplicação, o Genex, como faz normalmente, ele vai nos mostrar um painel que diz o que está sendo criado, os objetos, os atributos, para todas as plataformas que ele trabalha, quer dizer, quaisquer bancos de dados que ele também trabalha, ele mostra a sentença SQL, e ele cria, que a gente pode permitir que ele crie de forma automática, que é o que a gente está fazendo, ou guardar esses comandos e executar manualmente. Bom, as próximas etapas é a de criação dessa estrutura, e quando terminar essa compilação, a gente, em algumas etapas, já temos uma aplicação local funcionando com o ambiente Fiori e com as telas que o Pattern criou para que a gente possa fazer testes dentro desse modelo, dessa aplicação criada. Então, aqui nós já vamos poder fazer a criação de pedido, informando todos os dados que, nesse primeiro momento, deixamos tudo junto, cliente e produto, na declaração desse objeto transacional, mas isso é proposital para que a gente possa mostrar como uma aplicação pode evoluir dentro do Genex. Voltando na transação, nós podemos continuar fazendo declarações de regras que vão ajudar na automação desse objeto transacional. Duas regras que estão sendo colocadas aqui. A primeira, que é fazer uma data padrão e apresentar uma mensagem de erro para o usuário quando a quantidade de produto for igual a 0. Executando o Genex novamente, agora o painel de interação de mudança de banco de dados não vai ser apresentado, porque ele só viu que as mudanças necessárias foram só mudanças lógicas. Então, dentro do programa, nós já vamos conseguir verificar a data automática pelaquela regra que foi colocada, e quando tentar criar um item de produto que quando não for, ou a quantidade não for informada, nós já vamos conseguir visualizar a crítica desse produto. Agora, pensando em aplicação, temos que continuar fazendo a evolução dessa aplicação. A transação Sales Order hoje, ela tem todos os atributos, tudo que é referente a cliente e produto. Mas vamos fazer a separação disso. Acho que além de mostrar como que pode ter, como que é a evolução dentro dessa aplicação, acho que uma coisa que é importante lembrar é que, assim, em relação a recurso, nas versões mais novas de Genex, a gente começa a ter tipos de dados específicos que são esses data types semânticos aqui, de endereço, e-mail, fone, imagem, que no momento que nós utilizamos esses campos, o Genexus ele vai inferir comportamentos que serão automáticos e o desenvolvedor não vai ter necessidade de estar programando coisas que são do dia a dia. Então, imagina a validação de e-mail, um controle para fazer upload de imagem ou link de imagem no caso da foto do cliente. Também vamos aplicar o pattern dessa transação de cliente. Da mesma forma que fizemos com o cliente, estamos fazendo também a declaração da transação de produto para que a gente possa ter separadamente e o Genexus normalizar na solução essas novas entidades. Então, aqui no painel nós já conseguimos visualizar que ele identificou novas entidades que foram criadas, ele tem o script também. Vamos perceber que quando a aplicação estiver rodando, que o cliente e os produtos utilizados nessa nossa primeira versão de transação, o Genex sozinho, ele vai também manter os dados que vai normalizar e manter esses dados. Nesse caso aqui no painel, apresentando a alteração da tabela de clientes e o insert baseado em todos os dados que estavam persistidos em relação à tabela de Sales Order, né, a transação de Sales Order. Aqui a transação cliente com o restante dos atributos, sempre lembrando os dados semânticos aqui, que eles vão trazer comportamento. No caso de foto, aquilo que nós comentamos antes, ele criou um controle automático que a gente não precisou desenvolver, só utilizando esse campo semântico já foi possível a criação desse código. E com a aplicação do pattern,
ele criou automaticamente os objetos que fazem relação e que ligam e levam as entidades com seus dados. Exemplo aqui do campo de endereço, quando ele está no modo visualização, já criou um link automático para o Google Maps. A mesma coisa aconteceu para o campo imagem. Na versão mobile é possível também ter coisas automáticas acontecendo. Nesse momento a gente consegue visualizar que, além do tema Fiori, a responsividade também funcionando, conforme a gente diminui o tipo de mídia, aumenta ou diminui, os objetos eles se movem, que é o padrão do desenvolvimento responsivo e também dentro do ambiente com o layout Fiori. Então, essa é uma coisa importante lembrar. Bom, até essa etapa aqui nós só trabalhamos com a base no cloud e a aplicação local. O próximo passo é indicar para a nossa base de conhecimento que vamos rodar essa aplicação no ambiente cloud. Então, nesse momento, indica esses parâmetros para a conexão do ambiente cloud para fazer o deploy. Temos que fazer uma compilação no modelo. E dentro dessa ferramenta do Deploy Application, com algumas etapas de maneira bem simples, que é indicando qual que é o meu programa principal, selecionando a parte do Cloud HANA e informando aonde que os dados de conexão da nuvem lá. Então, uma vez que eu faço, indico o host, usuário e senha, e eu indiquei o meu programa principal, ao executar na opção Deploy, o GeneXus ele faz o pacote e faz a publicação disso no ambiente cloud automaticamente. Então, basicamente selecionando os objetos, o objeto padrão, e setando as propriedades, o GeneXus já cuida de todo o restante. No término desse processo, a próxima etapa é entrar no ambiente cloud, fazer a associação do banco de dados que foi criado no primeiro momento, que é nessa opção de Data Bindings, e depois de associação do banco, dar um start, e logo na sequência, pegar a URL do ambiente cloud e fazer o acesso. Logo após o start, ele vai mostrar o URL, pegar o URL e fazer o acesso do ambiente cloud e testar a aplicação. Os dados já estavam publicados, pois a base estava já no ambiente cloud. E nesse momento, nós temos a aplicação, a mesma aplicação que rodava local, rodando no ambiente cloud com todos os prompts, com todos os objetos que foram criados automaticamente pelo pattern do Fiori, aplicando layout para todos os objetos que criamos. Uma coisa que é bom a gente sempre falar aqui do ambiente do cloud os recursos do pattern do Fiori, porque aquilo que nós vimos selecionando uma simples opção e ele criando alguns objetos, não só a questão visual, nem só esses objetos estão disponíveis dentro do pattern. Tem uma série de outros recursos, outros templates, que nós podemos selecionar e fazer uso dele para o dia a dia. Então, Launchpad, listas de reporte, dashboards, tem uma série de outros objetos que inferem comportamentos que podemos utilizar para aproveitar dentro do desenvolvimento, para acelerar o desenvolvimento do dia a dia. Então, com essa primeira parte da apresentação, só para a gente ir fazendo uma analogia com um slide anterior, o que nós já apresentamos da suíte aí do GeneXus for SAP, né? A ideia do GeneXus, né, onde a gente vai trabalhar e vai inserir as informações para a nossa base de conhecimento, tá bom? Já estava selecionado o gerador Java, então a solução já é uma solução gerando a linguagem Java, ok? A gente já mostrou a parte do pattern do SAP Fiori, a solução desenvolvida já está usando o banco de dados HANA-DB, e a gente já fez a demonstração do deploy automático para o
SAP Cloud Platform, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma segunda parte, tá bom? Que a gente vai apresentar aí o gerador mobile, ok? Bom, pensando na evolução, usando o GeneXus SAP for System, nós podemos criar aplicações Android e iOS nessa mesma base de conhecimento, sem que nós tenhamos que nos preocupar com o código-fonte final gerado. Então, vamos pegar a transação produto-cliente, vamos aplicar o pattern do Smart Device, com isso ele vai também criar objetos para a gente de forma automática, e esses objetos vão dar suporte ao ambiente de desenvolvimento mobile. Aqui nós podemos verificar que, com a indicação do pattern, a criação de um menu, a associação dos programas principais de lista que são referentes a cliente e produto. Nós podemos ver que, em uma etapa bem simples, já com o gerador mobile, nós podemos continuar compartilhando tudo que foi criado para o ambiente web, para o ambiente mobile. Essas configurações estão sendo informadas aqui, necessário para, quando nós temos uma aplicação que está sendo desenvolvida para o ambiente iOS, são perguntas, aquelas perguntas padrões que temos que informar se o programa C pode ter acesso à galeria de imagens. Então, ao rodar a aplicação, nós já conseguimos visualizar aqui a lista de clientes e de produtos, podemos ver os objetos que foram criados para dar manutenção. Com a utilização daqueles campos semânticos, lá conforme nós falamos, ele, de forma automática, no mobile, ele continua trazendo também comportamentos, que nesse cadastro de exemplo, o que nós vamos poder verificar, quando tivermos que tirar a foto, ele pode abrir a galeria ou abrir a própria câmera para tirar uma foto. Então, de forma automática, o campo semântico traz traz esse recurso para que a gente não tenha que fazer a programação disso manualmente. E nessa aplicação mobile, compartilhando todas as regras e objetos que foram criados e desenvolvidos e customizados na aplicação web. Então, novamente, a gente já apresentou, então, né, IDE, gerador Java, agora o gerador mobile, tá bom? No caso do exemplo que a gente fez aqui, a seleção dos parâmetros foi para a geração de uma aplicação iOS, né? Mas, se mudar o parâmetro, você pode gerar aí para os dois ambientes, tanto Android quanto iOS. Pattern Fiori, HANA-DB, o deploy automático, que a gente já tinha feito todos esses três na primeira fase, tá bom? E a parte de integração com o SAP Leonardo, ok? Bom, então, o que a gente vai fazer agora? Uma terceira apresentação, usando a parte do conector do GeneXus para o SAP, ok? Bom, nessa terceira parte, usando a parte do conector, o que é importante lembrar, assim, dentro do GeneXus vem sempre evoluindo com uma série de novos recursos que nos permitem integração com .NET, Java, uso de Web Service, que ele já faz há um tempo. Recentemente, começamos, assim, hoje costuma-se muito trabalhar com funcionalidade, com integração usando OpenAPI, né, REST, aplicação integrando via REST, e também o GeneXus também permite esse tipo de integração, e aqui é o nosso alvo, a parte da integração com o ambiente SAP. Então, com o conector, que é esse conector GeneXus, que ele é uma ferramenta homologada pela SAP, nós temos possibilidade de conectar no ambiente SAP, passando pelo diálogo então, com o usuário e senha, e aqui visualizar toda a árvore de BAPs disponíveis, sendo ela standard ou não. Então, nós conseguimos navegar nos objetos
uma vez que temos acesso ao objeto, para esse exemplo aqui, o utilizado é o getList de material, nós podemos ver que toda a parte de documentação do objeto pode ser visualizada, a parte de parâmetros também é possível, inspecionar esse objeto. Antes de fazer a importação desse objeto, nós conseguimos também fazer um teste dentro da BAP selecionada, colocar parâmetros e ver se o retorno dela uma vez executar o retorno antes de fazer a importação, porque assim, para quem não mexe com SAP, não é tão simples olhar um objeto e ter certeza que está acessando a BAP correta. Com a possibilidade de inspecionar esses dados antes de importar, a gente consegue ter a certeza, ajuda para quem trabalha com GeneXus, ter essa visão se o objeto importado é realmente objeto-alvo da utilização. E o mais importante, quando selecionado o objeto, o conector ele traz para o ambiente GeneXus, cria objetos externos, e alguns que são para a gente bem conhecidos aí, como são os SDTs, toda uma estrutura que vai nos permitir fazer o acesso ao ambiente que precisamos conectar do SAP, fazer a conexão, se vamos fazer algum acesso de alguma BAP que precisa salvar dados no SAP, os métodos para salvar, para fazer o commit transacional desse ambiente. Aqui nós podemos visualizar o objeto que ele criou, que vai dar suporte para trazer o retorno da lista de materiais. E as próximas etapas dentro do mundo GeneXus utilizar esses objetos, nesse caso aqui o conector passando os parâmetros de conexão, utilizando essa variável de conexão para fazer a conexão. A variável, aqui criamos um procedimento e utilizamos todas as variáveis de estrutura que são necessárias para fazer o getList de material, nesse caso aqui passando um filtro e determinando um máximo de linhas. Nós já podemos executar esse comando no SAP, no ambiente SAP, passando as informações que foram atribuídas na variável de conexão e colocar essas informações aqui num webpane, numa lista, e quando a gente, aqui no caso mostrando o objeto de retorno do SAP, quando a gente executar aquele procedimento de conexão, se ok, vai bater no SAP e vai trazer para a gente, no STT de coleção, os dados já carregados com o retorno do SAP. Executando a aplicação, nós conseguimos visualizar exatamente isso, os 50 primeiros produtos do getList ali, naquele filtro que foi aplicado, trazendo a informação do SAP na nosso webpane, no nosso grid, mantendo também o padrão Fiori. E aí, com isso, a gente contempla aí a parte do conector para o SAP, tá bom? O Edson acabou passando a apresentação um pouco rapidinho nessa parte, eu só queria comentar que, assim, o GeneXus, para o conector SAP, e tanto para a parte, para os demais produtos, ele vem mantendo uma relação muito próxima aí da SAP, assim, uma integração muito boa aí entre as empresas, tá bom? Os produtos estão sendo todos certificados, né? O conector já tem uma certificação já faz mais de anos aí com a SAP, então o conector é um produto certificado aí pela SAP, tá bom? As últimas notícias que a gente tem aí é que a parte toda de integração do SAP Leonardo, acho que também já estava nos finalmente, depois eu confirmo um pouquinho aí com o pessoal do GeneXus, se já saiu essa última certificação, tá bom? Mas os produtos são todos certificados, no site da própria SAP, faz menção ao produto GeneXus lá dentro, ok? Ele acessa, como a gente comentou, aquela listinha que o Edson apresentou, o que a gente chama das BAPs, né, os objetos de negócio do SAP, então
tem uma garantia muito grande aí da integridade, né, que você consegue transacionar aí com ele, né. Queria falar um pouquinho de alguns clientes que a gente trabalhou. Assim, a Tecnisa foi o primeiro cliente aqui no Brasil que utilizou o produto. Isso já faz um tempinho, e a gente vem utilizando isso em outros projetos, né? Mas o caso da Tecnisa foi um caso bastante interessante, porque eles tiveram uma redução realmente muito expressiva, né? Utilizando o conector do GeneXus, né? Então, o resultado foi um investimento menor que eles tiveram que fazer e um prazo de entrega, assim, realmente bem interessante, né? A gente tem o case da Pollack, né, que também utilizou os recursos aí do GeneXus ForSap, e a aplicação deles estava no ar aí em um mês, né, assim, acho que é um resultado bastante expressivo, como desenvolvimento aí de solução, né, a gente sabe que às vezes os prazos, as dificuldades são maiores do que essa. O envolvimento, para quem atende aí e tem cliente aí com SAP, sabe que os prazos, né, assim, SAP são bem maiores do que esse, né, e a ideia do GeneXus, que está aí na sua essência, né, desde o início, é sempre conseguir otimizar, simplificar, né, o desenvolvimento aí de solução, e é nesse ponto que a gente ganha muito em tempo, em performance aí para entregar os nossos projetos, tá bom? Eu queria deixar como a última mensagem para vocês é isso, né? Assim, o GeneXus é uma ferramenta que tem como proposta, né, ajudar aí os clientes e parceiros da SAP na migração, então, aí das suas soluções aí para o ambiente de SAP Cloud Platform, tá bom? Como a gente apresentou aqui, com ciclos curtos, né, com um baixo investimento para o desenvolvimento aí dessas soluções, ok? É um processo que, como a gente falou aí, comentou, pode começar já, né? As aplicações, todo o ambiente que orbita aí em torno do SAP, né? Todas as soluções poderiam já começar esse processo de migração, né? Porque a gente, como a gente mostrou aqui, a ideia é que, assim, seja no ambiente atual, seja no ambiente futuro do SAP, né? Estamos falando da versão ECC, da versão do S/4HANA, o GeneXus já está pronto aí, preparado para isso, tá bom? Então, o tempo e o resultado aí, eu acho que pode ser um fator bem interessante para quem adotar aí a ferramenta, tá? A gente tem já acompanhado isso, né? Assim, são vários os clientes aí que têm gostado muito da solução, do resultado, da praticidade aí que ele vem trazendo, tá bom? Como eu comentei, da proximidade das duas empresas, né, da GeneXus com a SAP, os times aí todos de desenvolvimento de produtos estão muito próximos, então, como sempre é o padrão aí do GeneXus, assim, essa proximidade faz com que, à medida que as coisas novas vão surgindo aí dentro da plataforma SAP, a ferramenta, o GeneXus já esteja cada vez mais preparado, né, e assim, e o momento de mudança a gente praticamente tem junto a ferramenta atendendo essas novas funcionalidades, né? Esses novos produtos, né? A gente vai deixar para um próximo webinar a apresentação aí do SAP Leonardo, tá bom? Aí o assunto um pouquinho mais específico aí para isso, tá bom? Assim, envolve um conjuntinho aí de outros conceitos que é importante a gente dedicar aí, eu acho que uma atenção, né, assim, um pouco de mais foco, mais calma aí. Então a gente vai estar marcando aí um novo momento, uma nova data para isso.
mas a gente já tem caminhos aí interessantes com essa solução, né? Assim, então, tem publicações que já saíram com isso. Eu acho que os distribuidores podem ajudar aí com alguma coisa, e que precisar, a gente pode também fazer alguma coisa mais específica aí para esse ponto da apresentação, tá bom? Bom, nós gostaríamos aí de agradecer a todos. A parte da apresentação, ela é um pouco corrida, né? Porque o nosso tempo é relativamente curto, a gente já está quase chegando aí no término do nosso horário. A gente queria deixar uns minutinhos aí também para as perguntas. Mas a ideia que a gente quis mostrar para vocês é isso, né? Assim, o processo, ele é um processo de um desenvolvimento normal. A apresentação ela só foi um pouquinho acelerada para a gente ganhar uns minutinhos aí de tempo, mas ela é simples como foi apresentada, tá bom? E o resultado aí é bastante interessante, ok? Então, vou abrir aqui o espaço para as perguntas. Eu vou voltar aqui, eu vou respondendo, ok? Edmar, você colocou aqui a pergunta de integrar com as BAPs, né? Isso, a integração são com as BAPs, tá bom? Esse é o ambiente, o repositório aí dentro do SAP, né? Onde ele tem os seus objetos aí de negócio, tá bom? Então, o recurso, né, do conector, sim, integra com as BAPs, tá bom? Paulo, você pergunta se a base de conhecimento aqui, a KB, né, fica num banco de dados? Sim, ela fica, tá bom? Banco de dados SQL, perfeito. Estão aqui do Edson. Marcelo, que pattern é esse? A gente está falando de um pattern com padrão. A SAP tem um produto dela que ela chama do SAP Fiori, tá bom? Ela já tem alguns recursos, alguma forma aí de utilização, né? Uma usabilidade e um layout para isso. E o pattern do GeneXus reproduz, tá bom? Esse mesmo layout. A ideia aí é trazer a mesma experiência para o usuário, ok? O conector, Marcos, não funciona com o Business One, tá bom? Ele não é para o Business One, ok? Mas, na verdade, a gente tem funcionalidades como o Edson mostrou, que você pode fazer conexão com o Business One, ok? Mas o conector é só para a versão SCC, a versão do S4HANA, tá? Aurora, nós que agradecemos aí a presença. E aí você fez uma pergunta que só funciona para desenvolvimento de aplicações para mobile. A primeira parte da aplicação ela foi uma aplicação web, né? Então, o que a gente apresentou aqui para vocês funciona para os dois ambientes, tá bom? Tanto web quanto mobile, ok? Aí pode ser a apresentação que aqui que a gente fez, só complementando aí essa resposta. Na primeira parte, como eu comentei, o Edson fez a aplicação web, e aí quando a gente fez a parte mobile, a gente estava acessando o mesmo banco de dados, tá bom? Essa é a proposta realmente aí do GeneXus, né? Tá bom? Assim, uma ferramenta única que você consiga criar uma aplicação realmente bem robusta aí, atendendo tudo aquilo que você precisar, tá bom? A ferramenta está bem interessante, bem completa, né? Assim, produtividade realmente muito boa, tá bom? Edson, nós que agradecemos aí a presença sua. Daniela, sim, ela foi gravada, tá bom? E a gente vai liberar isso. Eu acho que
eu confiro um pouquinho com a Ingrid, mas acho que provavelmente ainda hoje, no máximo aí amanhã, a gente deve ter, amanhã não que é feriado, né? Talvez na sexta-feira a gente deva ter ela compartilhada, tá? Tanto o áudio aí como a parte do vídeo, ok? Mais alguma pergunta? Um minutinho que tem alguém digitando uma pergunta, a gente já responde. Cláudio, assim, eu não sei se necessariamente diminuição do custo de manutenção no SAP, né? A experiência que a gente tem é assim, os projetos que a gente fazia anteriormente aí à liberação deste conector precisava de um envolvimento muito grande do time SAP, tá bom? Boa parte das soluções utilizavam um módulo da SAP que chama PI, né? Então, o processo era mais trabalhoso, tá bom? Consequentemente, mais trabalho, mais custo, né? A ideia do conector foi simplificar muita coisa, né? Que por trás da essência do GeneXus é isso, né? Tudo aquilo que se possa simplificar, que a máquina possa fazer, que a gente não precisa estar manualmente fazendo as coisas, essa é a proposta da ferramenta, né? E foi isso que o conector trouxe, tá bom? Como o Edson mostrou, acho que de uma maneira simples, se você sabe o objeto de negócio dentro do SAP que você precisa utilizar, e aí num projeto você não precisa necessariamente só de um ABAP, às vezes você pode ter, sei lá, 2, 5, 10, quantas BAPs forem necessárias, né? Mas assim, se você observar, você seleciona a BAP e automaticamente ela já te importou para dentro de um modelo de trabalho do GeneXus todos os objetos que você precisa para integrar a tua solução com o SAP, né? Então, eu acho que a grande vantagem é isso, né? Assim, é que você ganha produtividade não tendo que fazer tarefas aí que são realmente braçais, né? Assim, só precisa de tempo fazendo, né, para isso funcionar, e, consequentemente, você precisava muito do outro lado, né, do profissional SAP envolvido nesse assunto, fazendo uma outra parte dele, né, para dentro do SAP, tá? E aí você conseguiu, de uma maneira muito inteligente, simplificar tudo isso, tá bom? Então, eu acho que a grande vantagem é essa, né? Assim, você ganha realmente produtividade e uma simplicidade aí no desenvolvimento do trabalho. Se você tem hoje um profissional SAP que conheça o seu modelo, né, as suas transações SAP e que saiba que objetos estão sendo utilizados para aquilo que ele está te solicitando, a partir daí ficou realmente para o GeneXus, para quem trabalha com GeneXus, extremamente simples, entendeu? Por isso, nos exemplos que a gente deu, assim, cases que realmente tiveram um resultado muito, muito expressivo, ok? Imagina, Glauber, eu que agradeço aí. Daniela, deixa eu só ler um segundinho. Passando uma experiência que o funcional numa aula é importante. Perfeito, ok, ótimo. Em breve compartilha com a gente, Daniela, as boas notícias aí. É interessante que a gente comemora juntos.
Regina, o conector hoje a gente só acessa as BAPs, tá? Esse objeto de negócio. Chamar diretamente uma transação, eu não sei, eu precisaria pesquisar um pouquinho isso para te responder, tá bom? Depois passa para a gente, por favor, o seu contato, ok? Mas aí eu acho que tem algumas questões, né? Assim, um pouquinho diferente aí, que a gente precisa pensar, né? Em autenticação, como a gente, onde está publicado essas coisas. Acho que passa por algumas coisas um pouquinho diferente aí, tá bom? A gente pesquisa e aí a gente te retorna, tá bom? Depois a gente pede ajuda para a equipe de produto lá no Uruguai, tá? E aí a gente retorna, tá bem? Isso, Daniela, o conector só realmente no BOR, só as BAPs, né? Mas acho que a pergunta da Regina foi se tinha uma outra alternativa, pelo que eu entendi, chamar direto uma transação, né? Mas com o conector realmente é isso, Daniela, só se eu tiver no BOR, tá? Só se as BAPs estiverem publicadas lá. Isso. Transações normalmente não. Aí eu acho que normalmente envolvem questões aí importantes também de segurança, né? Que as empresas, acho que tem uma restrição diferente, né? A homologação do conector é uma coisa interessante porque ela resolve e responde bastante bem essa questão para quem cuida aí de segurança, né? Dentro dos clientes, né? Para integração entre soluções. O conector resolve, eu acho que essa parte. Mas a gente pesquisa, tá bom? A gente pesquisa e dá um retorno, sim. Mais alguma pergunta? Podemos encerrar? Eu vou passar aqui o contato. Ok? Aí, se vocês tiverem ainda de dúvida, precisar entrar em contato aí com a gente vai se falando, tá bem? Vou deixar aqui o telefone também. Quem quiser pode ligar direto no celular, a gente também está à disposição, tá bom? Pessoal, eu agradeço aí a presença de todos vocês, tá? Desculpa um pouquinho a velocidade, né? Assim, bastante coisa para apresentar, tá bom? Mas eu espero que tenha valido a pena aí, que tenha ajudado vocês, tá? E o que precisar mais, como eu comentei, a gente está à disposição, tá bem? Um grande abraço a todos e um bom feriado. Até mais, pessoal.